Processo, vamos para a nossa atividade de hoje. Bom, como vocês devem estar observando aí na tela de vocês, né, hoje a gente vai tratar um pouco sobre a questão dos biomas mundiais, né. Talvez vocês recordem lá na nossa atividade sobre os fatores, a gente falou que 2 fatores que são determinantes para a questão dos definição dos biomas, ou da forma como esses biomas estão distribuídos no planeta, é temperatura e precipitação, ou seja, a quantidade de chuva, né? E esses 2 fatores não são os únicos, obviamente, mas eles são muito importantes para que as condições climáticas, as condições do ambiente, permitam o desenvolvimento de determinado conjunto de espécies. E esse conjunto de espécies, e aqui eu estou falando primeiro vegetais, né? Esse conjunto de espécies vegetais é o que vai estruturar aquele bioma e que vai permitir a ocorrência das espécies vegetais, micro-organismos e assim por diante, né? Então, esses 2 elementos, eles são determinantes, né, muitas vezes para essa distribuição dos biomas no planeta como um todo. E vejam que esse mapa que vocês estão vendo aí, vários, né, mapas mundi com os diferentes biomas, eles obviamente são um resultado, digamos assim, dessa última fase que nós temos em termos climáticos no planeta, né, desde a última glaciação. Por que isso? Porque ao longo, né, de milhares, milhões de anos, desde que existe vida no planeta Terra, as condições climáticas elas foram se alterando, né, e consequentemente, né, nós também tivemos mudanças em relação a própria estrutura da Terra, né, então primeiro lá um supercontinente, depois isso foi se dividindo e foram se posicionando em locais diferentes dentro do planeta. Mas se a gente pegar a questão mais recente, né, das mudanças climáticas no planeta, então desde a última glaciação, que terminou mais ou menos há 10 mil anos atrás, o clima tem se mantido mais ou menos estável, e a partir daí a gente teve essas definições do que hoje a gente vê como os nossos biomas, né, os biomas que ocorrem no planeta como um todo, né, com uma relativa estabilidade. Aqui no exercício que vocês vão receber, a ideia é que vocês construam, a partir das informações básicas, né, um conjunto de informações que são essenciais para a definição desses biomas, né, o entendimento desses biomas a nível mundial. Então, primeiro vocês têm esses 9 quadrinhos aí que tentam representar a ocorrência de cada um desses biomas mundiais, né? Então tem o planeta Terra, a distribuição ali, né? E em destaque em cada um deles, ali em vermelho, roxo, a ocorrência de um bioma, né? Aqui chamado zonobioma, né? De 1 a 9, basicamente porque é essa zona de ocorrência desse bioma no planeta como um todo. Tá? Aí, abaixo, para cada um desses zonobiomas, tem uma planilha que vocês devem procurar as informações, pesquisar e preenchê-la. Vejo que ao mesmo tempo que vocês vão estar preenchendo no sentido de fazer o exercício para entregar para o professor, valer nota, toda aquela coisa, isso aqui também, a principal função é que vocês fixem as informações principais associadas a cada um desses biomas mundiais, né? Então, vamos fazer aqui, bem resumidamente, o início aqui do primeiro, só para vocês entenderem qual é a lógica, né, desse preenchimento, e depois vocês vão, obviamente, fazer essa atividade ao longo dessa semana. Então, aqui, ó, primeiro, nome e sinonímia. O que é sinonímia? Muitas vezes, alguns desses biomas têm mais do que um nome, né? Então, tem um sinônimo. Então, isso se tem mais do que um nome, então vocês podem completar com mais do que um nome aqui.
No caso do primeiro, olhando o mapa que está ali colocado para vocês e a ocorrência dele no planeta destacado em vermelho, qual é o bioma mundial que está representado no 1, na caixinha 1? Seria a floresta tropical pluvial. Exatamente. Então, floresta tropical pluvial. Aí, em termos aqui, deixa eu ver só assim. Não. Em termos de sinonímia, poderia ser só floresta tropical também. É isso que seria a sinonímia. Mas, de toda forma, o pluvial é bom, ele qualifica bastante essa informação que está colocada ali. Poderia ser floresta equatorial? Só que daí teria que ter se for, vocês estão enxergando eu digitando, né? Sim. Se fosse a floresta equatorial, teria que ter a questão do... Teria que ter o pluvial de certeza. Porque daí o tropical significa, né, essa questão do entre os trópicos, né? A equatorial, tudo bem, tem a ver com o Equador, que também está entre os trópicos, mas a gente tem outras possibilidades, né? Menores, mas tem outras possibilidades. Mas pode ser, as duas seriam possíveis. Isso que seria a sinonímia, digamos assim, né? Daí, depois, o próximo quadro fala biomas brasileiros associados, né? Então, eu vou voltar aqui no mapinha e vejam que, nesse caso, a gente tem duas manchas vermelhas ali, né? Em cima do Brasil, né? Então, quais são os dois biomas brasileiros que se enquadram dentro dessa categoria de floresta tropical? Seria a floresta amazônica E a Mata Atlântica e a mata litorânea. e uma parte da floresta da Mata Atlântica. A Mata Atlântica como um todo, tá? Ela, inclusive, por exemplo, nós que estamos aqui em termos de floresta ombrófila mista, ou floresta da araucária, é um domínio, está dentro do domínio da floresta atlântica, ou da Mata Atlântica. Aqui pode ser Mata Atlântica ou Floresta Atlântica. Então, esse seria, né, esse bioma. Temperatura. Eu não vou preencher toda essa tabela agora, porque eu acho que vocês entenderam mais ou menos a lógica, né? Temperatura, seria bem interessante se botar qual é a temperatura média, né, desse bioma, né? Também pode botar, assim, algumas características especiais, por exemplo, podendo chegar a 40 graus, né? Algumas situações como essa que ocorrem em uma floresta tropical. Em biomas de clima bastante frio, né, vocês podem botar a temperatura média é tanto, podendo chegar a tanto, né? Então, essas informações gerais. Pluviosidade significa chuva, né? Quanto chove. Normalmente, essa informação é dada em milímetros por ano, né? Pode ser milímetros por ano ou milímetros por mês, né? Daí também dá para fazer as contas aproximadas aí. Mas é normalmente milímetros. Então, a floresta tropical vai lá de 2.000 a 3.000 milímetros. E tem algumas regiões do mundo, né, como principalmente na Ásia, que pode chegar a 4, 5 mil milímetros por ano, né. Então, são algumas informações relativas a isso. Características da vegetação, né, também eu não vou descrever tudo aqui, mas, por exemplo, né, o que predomina numa vegetação de floresta tropical é realmente uma floresta bem desenvolvida, com árvores de grande porte, né?
Muita diversidade de espécies, né? São as regiões de maior diversidade de espécies vegetais do planeta. Bastante a presença de epífitas, como orquídeas, bromélias e assim por diante. Então, essas são algumas das características gerais, né, dessa vegetação que vocês poderiam usar e descrever aqui. Onde ocorre no mundo, então, né, Brasil, África, a Ásia, pode fazer alguns detalhamentos maiores, né, em relação a essa ocorrência das florestas no mundo. Características da fauna, né, então, características gerais dessa fauna. Vejo que em termos de florestas tropicais, a gente não tem animais de grande porte, como, por exemplo, as savanas têm, né, com elefantes, rinocerontes, girafas, ou como as pradarias têm, né, como o bisão, né, esses animais de grande porte, né. Por quê? Porque normalmente esses animais são herbívoros, precisam de uma grande quantidade de pastagem, né, coisa que a floresta não tem tanto. No entanto, a gente tem uma diversidade, por exemplo, de insetos e pequenos mamíferos extremamente alta, né? Então, algumas características gerais dessa fauna e exemplos da fauna aí com os nomes populares, científicos e tal, e principais ameaças, né? Vejam que muitas vezes as pessoas colocam, florestas tropicais sofrem com o desmatamento, por exemplo, que é verdade. Por exemplo, se a gente pega, especialmente no caso da floresta amazônica, desmatamento é hoje uma realidade, né, uma pressão muito grande que a floresta sofre, especialmente para fazer agricultura. Mas tem também a questão da mineração, né? Se a gente pega a Mata Atlântica, por exemplo, a principal pressão hoje sobre a Mata Atlântica é as áreas urbano-industriais, é o crescimento das cidades, é a poluição, né? Por quê? Porque o desmatamento para fins agrícolas já ocorreu há 100 anos atrás, a maior parte dele. Hoje a gente está numa outra pressão sobre esses ecossistemas, que é essa questão do crescimento urbano, né? E poluição também. Então, são algumas características um pouco diferenciadas. Alguma dúvida do que, mais ou menos, quais são os tipos de informação que devem estar presentes aqui nessa planilha? Tranquilo? Então vocês vão ter para cada um desses zonobiomas um quadrinho desses que vocês podem preencher à vontade, né? Já está lá disponível para vocês. O que é atenções que vocês devem ter em relação a esse exercício, né? Para evitar equívocos. Primeiro é em relação aos mapas e a ocorrência de cada um deles, né? Alguns são relativamente fáceis de serem identificados e caracterizados, como esse exemplo que a gente falou das florestas tropicais, né? Outros nem tanto, a gente já fica um pouco mais com dúvida, mas será que é esse ou será que é esse, né? Então, isso vocês devem prestar bastante atenção para evitar, né, um possível equívoco. E a segunda questão é que, especialmente nesse quadrinho aqui, biomas brasileiros associados, nem todos os biomas mundiais têm uma correspondência nos biomas brasileiros. Ou seja, tem biomas que ocorrem ao redor do mundo que não ocorrem no Brasil, né? E a gente não tem uma relação direta em quantidade também, né? Então, ali a gente está trazendo 9 biomas mundiais e tem 6 biomas brasileiros, mas tem alguns biomas brasileiros que, do ponto de vista mundial, eles são a mesma coisa. Então, vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado nessas quantidades. Elas não vão ser a mesma, primeiro, nem todos os biomas mundiais vão ter uma correspondência nos biomas brasileiros, e a quantidade ela vai variar um pouquinho. Tá? Então, fiquem atentos a esses detalhes, porque pode ser que vai interferir nisso. Eu não entendi, professor. Como assim que seriam semelhantes?
mas não seriam iguais. É porque, por exemplo, nesse caso que a gente acabou de ver, a Floresta Atlântica e a Mata Atlântica, a Mata Amazônica e a Mata Atlântica, certo? Sim. Do ponto de vista de biomas brasileiros, eles são dois biomas distintos, né? A gente classifica, inclusive, eles como dois biomas distintos. Mas, quando a gente vai para uma escala de biomas mundiais, eles são caracterizados, os dois, como floresta tropical. Sim. Então, é isso que eu estou chamando a atenção tá. de vocês. Nós temos 6 biomas brasileiros, mas nós não vamos ter correspondente a 6 biomas mundiais. Sim. Tá, tranquilo. É isso que eu tentei chamar a atenção um pouquinho de vocês. E Tá. isso vai ocorrer também para uma outra situação no Brasil, que é o Pantanal, o Cerrado e a Caatinga. Uma pergunta, e daí quando não houver Correspondência. isso, daí eu só escrevo que não existe associados ali. Exatamente. Tá. Exatamente. Por exemplo, a gente tem essas situações lá da tundra, taiga, né? Biomas extremamente frios lá de ocorrência no hemisfério norte, que a gente não tem correspondência no Brasil, por exemplo, né? Pois é. Aí eu tô pensando nesses daí já. Ali tem uma pergunta do Marcelo, né? Se tem um site confiável para fazer a pesquisa, né? O Google Acadêmico realmente é bom, é bem melhor do que o Google geral, né? Assim, o Google genérico, que pode ter alguns sites, né, que não tem a informação mais completa, né? Eu acredito que o capítulo do livro que a professora Júlia disponibiliza no Moodle deve ajudar vocês bastante em relação a esse exercício também, dos biomas mundiais. Também é uma boa referência, né? Mas, assim, talvez uma dica nesse exercício é ir eliminando os mais fáceis, olhando os mapinhas, né, eliminando os mais fáceis, para daí depois, quando ficar nos mais difíceis de serem identificados pelo mapa, daí você vai, de certa forma, olhando onde ele ocorre, aqui não pode ser, então deve ser esse outro, então talvez seja uma boa dica começar pelos de mais fácil identificação e correspondência, né? Uma dúvida, professor. Tem que colocar a referência que a gente retirou? Não, para o exercício em si, não tem essa necessidade, né? A não ser que vocês queiram usar depois essa informação, saber, né? Para depois poder estudar, saber onde que vocês buscaram aquela informação para conferir, para olhar de novo, e aí vocês têm esse registro, mas para o exercício em si não há necessidade. Tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre o que precisa ser feito nesse caso? Então, mais ou menos, né, como de praxe, vocês vão ter uma semana para trabalhar em cima disso. Já está lá disponível para vocês esse arquivo em Word, então vocês podem editá-lo, né, da forma como vocês acharem melhor. E qualquer coisa também, tanto eu quanto a monitora e a própria professora Júlia ficamos à disposição caso vocês tenham dúvida identificando ou esse exercício ou mesmo essas informações.